Olá pessoal, tudo bem? Mais um quadro Guia de Estudos do canal Seta do Concurseiro. Estamos falando sobre o assunto de como acelerar a memorização. Uma das grandes questões daquele que estuda é o medo de não lembrar na hora da sua prova. Por isso, do que lembramos? Realmente, do que lembramos após um determinado período de tempo. O medo do concurseiro estudante é exatamente esse. Será que na hora da prova lembrarei de tudo que eu estudei? Será que o famoso branco vai surgir? Existe uma pirâmide que teóricos, psicólogos, estudiosos estão trabalhando e está sendo amplamente divulgado nas mídias sociais sobre a capacidade de memorização dependendo de como você obtém esse conhecimento. Estou colocando para você aqui, exatamente essa pirâmide, esse cone. E aqui existe uma medida percentual que não representa uma medida exata, só para termos uma noção da capacidade de memorizarmos. Por exemplo, o que lemos no período de 2 semanas seguintes, nós só lembraremos aquilo de 10% que nós lemos. Então, a leitura, que é um dos principais meios de retenção de acesso ao estudo que utilizamos, se não houver as revisões, nós acabaremos perdendo 90% praticamente daquilo que lemos. Por isso que é importante, e é sugerido dentro das salas de aulas também, por exemplo, dentro da nossa instituição, curso de profissão, que deveremos, além de escrever, ler o que está escrevendo, e não somente as letras, mas ler a frase, criar uma ideia e escrever a frase. Tem alunos que copiam letra a letra, e aí eu pergunto, o que você escreveu? Não sabe. Porque o companheiro, ele escreveu, ele leu do quadro, escreveu, mas ele leu letra a letra. Ele não leu a frase, não contextualizou. O que ouvimos, e aí é que eu estava falando, de você gravar a aula para poder escutar. Note que memorizamos músicas quando escutamos várias vezes. Na medida que você vai escutando uma música, ela se torna um sucesso, ela se torna moda, e você acaba cantando, sabendo a letra, sem precisar raciocinar em aprender aquela letra. Então, a capacidade de aprendizado ao ouvir, ela é muito grande também, mas existe uma perda de 20% daquilo que nós ouvimos durante a sala de aula. Por isso a importância de, além de ler, ouvir, olha só, ver. Ler, ouvir e ver. Olha os sentidos que estão sendo utilizados, né? A visão, a audição, né? E aqui, nesse momento que estamos vendo, nós estaremos também captando a informação. Se você vê uma placa, por exemplo, da Coca-Cola, você já sabe tudo que representa a Coca-Cola. A embalagem, o teor, o sabor da Coca-Cola, um anúncio da Coca-Cola. Você não precisa nem ler a palavra Coca-Cola. Basta que você veja a imagem. Então, a visão é uma forma de estar memorizando. Vale a pena você fazer um exercício de adaptação de qual maneira você aprende mais. Porque o importante é você lembrar na hora da sua prova. Então, o que lemos, o que ouvimos, o que vemos. Já perceberam que você lembra muito mais de um vídeo do que de um livro? Porque o vídeo ele vai ter imagem, som e leitura, não é? Tem pessoas que não gostam de filmes legendados, eles preferem filmes dublados, mas os verdadeiros amantes do cinema preferem filmes legendados, porque eles dizem que não querem perder a essência da própria película, a essência do diálogo, mesmo sem conhecer profundamente a língua que está sendo falada no filme, ele escuta o sotaque daquele que está falando sem ter a interferência da dublagem. Então, um vídeo tem uma capacidade de retenção maior. É mais fácil você reproduzir a história de um filme para uma pessoa do que você reproduzir a história de um livro. Faça esse exemplo você mesmo. Pegue um filme que você tenha visto e tenta reproduzir para uma outra pessoa.
Pegue um livro que você acabou de ler e tente reproduzir para uma outra pessoa. Você verificará que existe mais riqueza nos detalhes do filme memorizados do que nos detalhes do livro, que ocorre somente mentalmente. É difícil reproduzir. Da mesma maneira, na sua prova, será difícil reproduzir o conhecimento somente lido se você não aprender a interagir. Se você não sair da fase passiva do contato com aquele conteúdo, você precisa ter uma atitude ativa em contato com o estudo que você está tendo. Você somente assistir, você está numa postura passiva. Como você poderá ficar numa postura ativa? Participando de discussão, você debatendo sobre um determinado assunto em grupo de estudo, dentro da própria sala de aula, debatendo com o professor, conversando, você vai estar criando ideias, você vai estar criando exemplos. A melhor maneira de você aprender, e isso foi definido através dessa pirâmide, é você ensinar. Observe que para ensinar, você necessita saber. Você precisa exemplificar, você precisa ilustrar. E só poderemos ilustrar o conhecimento que temos. Só poderemos exemplificar o conhecimento que participamos, que observamos. Se você for capaz de ensinar o que você estuda, nem que seja um ensino para o espelho, um ensino para uma pessoa imaginária, ensine a você mesmo, em voz alta. Você terá a capacidade de estar reproduzindo o conhecimento, colocando para fora, externando o conhecimento. Procure trazer exemplos que facilite esse entendimento. O exemplo ele é fundamental, porque através do exemplo você simplifica a ideia. Se você for capaz de criar perguntas e gerar respostas daquilo que você estudou, você realmente aprendeu. E através das revisões, através da ilustração, você vai reparar que um professor, na medida que vai dando aulas de um mesmo assunto, cada vez a sua aula fica melhor. Cada vez o seu exemplo fica mais rico. Por quê? Porque essa capacidade de ensinar fará com que ele domine cada vez mais esse conhecimento. Qual é o recado que estamos dando nesse momento? Leia, mas procure ouvir o que você leu. Procure associar imagens, não imagens belas, que geralmente esquecemos, mas crie desenhos e ilustrações daquilo que você leu com o que tenha sentido para você. Faça um desenho de qualquer maneira, colorido, que você irá lembrar. Caramba, aquele desenho horrível que eu fiz lembra esse assunto. Nossa, aquela letra gigante que eu fiz lembra aquele outro assunto. Você irá recordar desses momentos. Então você veja os desenhos que você cria, que associa com aquele estudo. Você deverá criar um vídeo. Como assim criar um vídeo? Um vídeo mental. Associa imagens, associa teor ao que você estudou. Crie uma história, contextualize uma história. Imagine que você está contando o que você acabou de ler para uma outra pessoa. Contando uma história. Não estou nem na fase do ensinando. Contando uma história. Coloque personagens nessa história. Crie músicas sobre aquele conteúdo. São formas de você memorizar. Discuta com outras pessoas. Porque para discutir tem que ter o conhecimento, né? Então você debata, discuta com você mesmo, né? Poxa, eu concordo com isso. Você não concorda por quê? Eu concordo com isso. Tá, mas será que todos concordarão com essa opinião desse autor, desse conteúdo? Tente fazer esse exercício. E por último, conforme nós já falamos, ensine a você mesmo. Ensine a um estranho, ensine a uma criança. Para finalizar, direi que aquele que realmente detém conhecimento, ele é capaz de explicá-lo para uma criança de 3 anos. Tente fazer essa experiência, tente se adaptar e descubra através de uma autoavaliação qual é a melhor maneira de você lembrar, na hora da prova, o que é necessário para a sua aprovação.